And then when you do that, then you seek the baptism of the Holy Ghost until you're filled with the Holy Ghost. And I'll meet you in the morning by the bright riverside. When all sorrows have drifted away, I'll be standing at the portal when the gates open wide. At the close of life's long weary day, I will meet you in the morning with a how do you do? And we'll sit down by the river and with rapture old acquaintance renew. You will know me in the morning by the smile that I wear. I will meet you in the morning in the city built foursquare. Father God, they are yours now, sealed into the kingdom of God, the Holy Spirit dealing with them. When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go forward? Then he answered, Master, here send me. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. Look out over the city. Look out over the nations. Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here. If you can't go, send someone else. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me.
I don't remember, Não me recordo. but somehow it went on this line on somebody. Mas de algum modo, isto foi ao longo desta fila sobre alguém. Was it all true? Tudo era verdade? Raise your hands, everyone who talked to. Was it true? Os indivíduos dizem amém. Cada palavra, tudo era verdade. All true. Tudo verdade. Then it's true that the Holy Spirit is here. Então é verdade que o Espírito Santo está aqui? Is that true? É verdade? Amém. Now believe me as His servant. Agora creio em mim como servo dele. I know that Conheço. you're restless, you're tired. Vocês estão agitados, vocês estão cansados. See? Estão vendo? Don't doubt. Não duvidem. Believe now that this is Him. Creiam agora que isto é ele. That rushing wind that came on the day of Pentecost Aquele vento impetuoso que veio no dia de Pentecostes, in the upper room, that's the same thing that affected these people when that taking place because it's the same Holy Spirit. no cenáculo, essa é a mesma coisa que afetou estas pessoas quando aquilo aconteceu, porque é o mesmo Espírito Santo. It's moving around over everyone right now. Isto está se movendo ao redor sobre vocês, cada um agora mesmo. Out in among the crowds Aí no meio das multidões, is the Holy Spirit moving among you. é o Espírito Santo se movendo entre vocês. How many? Quantos? I want you to be honest with me, Quero que sejam honestos comigo, as it would be with this Bible before me. como seria com esta Bíblia diante de mim. How many feels a real strange feeling like something has just come around? Quantos sentem uma sensação realmente estranha, que algo acabou de se aproximar? That's the Holy Spirit. Amém. Esse é o Espírito Santo. That's Him. Esse é Ele. Now believe me, my words are true because God vindicated His truth by the Bible. Agora creio em mim. Minhas palavras são verdadeiras, porque Deus vindicou sua palavra pela Bíblia. Vindicated it by the power of His resurrection. Vindicou isto pelo poder de sua ressurreição. Vindicated it by scientific research. Vindicou isto por investigação científica. Then there's nothing else to prove by it. Então não há nada mais através do que provar isto. He is God, it's here. Ele é Deus, está aqui. Then hear me. Então ouçam-me. I'm telling you the truth. Estou lhes dizendo a verdade. Every one of you is in the presence of God right now to be healed. Cada um de vocês está na presença de Deus agora mesmo para ser curado. The whole group of you. O grupo inteiro de vocês. You believe that? Vocês creem nisso? Amém. Now I'll tell you what I want you to do. Agora vou lhes dizer o que quero que vocês façam. I want you just, wherever you are, Quero que vocês apenas, onde quer que você esteja, each one of you to lay hands over on one another. cada um de vocês impõe as mãos uns sobre os outros, So that you'll see it's not me. de modo que vocês vejam que não sou eu. You're just as effective. Vocês são igualmente eficazes. You're a believer. Você é um crente. If you feel that Holy Spirit, it's on you. Se você sente esse Espírito Santo, ele está sobre você. Maybe not in a gift like this, but that Holy Spirit's on you. Talvez não é um dom como este, mas esse Espírito Santo está sobre você. Someone, no matter who it is, lay hands on somebody. Alguém, não importa quem seja, impõe as mãos sobre alguém And then bow your head. e então incline a cabeça. Lay your hands on somebody and bow your head. Impõe as mãos sobre alguém e incline a cabeça. I feel led to do this. Sinto-me dirigido a fazer isto. I feel that it's time for your healing. Sinto que é hora de sua cura. If thou canst believe. Se podes crer. Bom dia, irmãos. Mais uma vez é pela graça que nós estamos reunidos.
Amém? Já com um bom momento para prepararmos para receber as bênçãos que Deus tem para nós esse dia. Esse pequeno tempo na mensagem com o irmão Brana. Vamos cantar o hino 181. Bem-aventurança do crente. Bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando o seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não corriam logo seus troféus.
nós vamos ler os Salmos, irmãos. Capítulo 75. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Mas Deus é o juiz, e a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho tinto e está cheio de mistura. Ele derramará, e dele todos os ímpios da terra receberão e beberão até que acabe. Mas quanto a mim, anunciarei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez, Pai. Que o Senhor venha estar conosco. Nós colocamos nossas vidas perante Tua presença nesta hora, Pai. Dedicamos a Ti este dia, como sempre. Em especial, Senhor, ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar conosco aqui, falando, enchendo os nossos corações com a Tua palavra, queremos ouvir agora, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pastor José Alves. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos recompensados por estarem aqui, né? Aqueles que assistiram a escolinha tiveram o privilégio, né? Privilégio de quem vai na frente bebe água limpa. É uma expressão muito usada, né? E explica muita coisa. Quem chega por último bebe água mais suja. Nós cumprimentamos nossos irmãos que estão conosco pela internet. Há muitos irmãos. No fim do culto nós comunicamos o local, o nome e local de cada um. Tivemos, ou estamos, né, ainda em Recanto da Fé. Recanto da Fé é um fenômeno que surgiu na mensagem. Nós acompanhamos o começo, porque eu não sei porquê, eu sempre participo do começo, depois eu desapareço de quase tudo. Eu estava fazendo uma avaliação sobre estes anos que nós temos militado no ministério, já vai para 52 anos, né? Nós tivemos a oportunidade de começar muita coisa. Muitas igrejas no Brasil, quem começou, nós é que começamos, as primeiras pessoas. Estava lembrando do pastor Adelfo Miranda. Ele disse para mim assim: eu comecei a igreja lá, Rio Branco, né?
Rio Branco, com os irmãos que foram de Cachoeira para lá. A irmã Marina, Maria Luzia, e família da irmã Marina, irmã Carlete, foi o começo da obra lá. Nós tivemos em Poção de Pedras, no Maranhão, batizamos uma família em Marabá, batizamos uma família em Belém, e tínhamos alguns irmãos, foi o começo da obra, e vários outros lugares, muitos outros lugares. Mas é só o começo, depois a gente nem é lembrado mais, né, praticamente, porque o tempo vai apagando o rastro, né? Vai apagando. E vai surgindo novas lideranças, novas pessoas, e cada líder, ele quer demonstrar, e com muita segurança. Eu não considero isto um exibicionismo, mas eu considero uma habilidade até da pessoa buscar liderança para o seu trabalho, para a sua igreja, para o seu ministério. E o líder é assim, ele procura apagar as influências, né, para ele ter influência, porque senão ele fica diminuído. Essa é a maneira que todos os líderes fazem. Você pode ver isso lá no terreiro das galinhas, lá no pasto com as vacas, com os bois, com os cavalos, os animais silvestres. Eles passam marcando, eles chamam de marcar o território. E o lugar que o caçador encontra ele é debaixo do milindibra e debaixo do jatubá. Acho que é por isso que eles colocaram esse nome lá nas equipes do recanto, né? Porque envolve muito a questão do gosto que o pastor Joaquim Gonçalves tinha. Para ele não tinha uma coisa melhor do que achar uma milindibra, com uns rastinhos de baixo. É uma fruta, uns conhecem de milindibra, outros conhecem de tarumã. A tarumã é mais do mato, ela é maior, é uma árvore maior. A milindibra é do cerrado, né? E ela é menor, a árvore, e a fruta é maior, é engraçado, um pouco maior. Mas é o prato preferido dos animais. Então, essas coisas acontecem, né? Até nisso eles chegam lá e marcam os territórios deles. Ó, aqui não vem não, aqui não vem não. Então, nós estamos passando por esta última semana do recanto. Eu não estive lá, mas nós estamos sempre conectados, estamos orando para Deus abençoar o recanto, né? Porque é uma preocupação que nós temos, onde aglomeram as pessoas, existem riscos de acidentes, né? Acidentes de todos os níveis, principalmente água. Então a gente fica de cá orando para Deus guardar, livrar e dar inspiração para os líderes que estão fazendo aquele trabalho que tem tido uma repercussão mundial, especialmente no Brasil, né? As gripes, a reunião do povo ali em si, né? A aglomeração ali, em torno de 500 pessoas, isso tem chamado a atenção de muita gente.
Nesta manhã nós temos a ausência de alguns irmãos. Às vezes a pessoa deixa de vir por várias circunstâncias, né? Porque dormiu muito, porque recebeu uma visita, porque tem filho em casa, porque tem pai em casa, ou alguma coisa assim, né? E até há casos que são enfermidades. Então a pessoa deixa, ele não vem naquele culto, mas perde, né? Você deve ter essa consciência que você perdeu um culto, você teve um prejuízo. Por mais simples que ele seja. Muito bonita a escolinha das crianças, né? Eu fico encantado com essas crianças aqui, pouquinhas, mas tem um nível muito bom. E está nos visitando alguns irmãos. Irmão Pedro, que é meu irmão, lá de Cachoeira de Goiás, com a esposa, a irmã Magaliane. A igreja dispensa até o levantar deles, porque todo mundo já conhece, né? Mas nós estamos agradecidos pela presença de vocês, do irmão Emi, é meu irmão mais novo, né? De nove ele é o mais novo. E irmão Pedro Filho. Pedro Filho é filho do Pedro, filho da Magaliane. Também nos dá essa honra de sair lá de Cachoeira e vir aqui assistir a escola conosco. Deus te dará uma recompensa por isso, né? Graças a Deus. A irmã Maria Natal, eu acho que é a menos conhecida aqui, né? Cadê a irmã Maria Natal? Você pode ficar de pé, irmã Maria Natal? Aí, essa aí é de Rio Verde. É a mais recente viúva da mensagem, né? De Rio Verde. Deus abençoe. Teve como marido nosso irmão, só quero ver você falar o nome dele. Afonso. É porque eu estou esquecendo mesmo, irmão, não é porque nós não tínhamos relacionamento, não. Temos, eu esqueço o nome, até meu tem hora. Acho que se eu chamasse Charley, eu não lembraria tão cedo. Eu lembro porque José é fácil, né? Eu estou falando Charles porque eu tenho um irmão, um amigo que está conectado conosco lá em Fazenda Nova, é meu vizinho lá do sítio, e ele fica feliz de estar conosco. Deus abençoe o irmão Charles, né? Conhecido como Baiano. Nosso abração para você e a família. Deus tem uma recompensa para vocês. Então nós vamos continuar estudando a mensagem Olhe. Olhe. Eu confesso que eu estranhei esse nome para um tema de um sermão, no início. Olhe. Agora, quando você vai conhecer o conteúdo da mensagem, é que você vai ver o que é essa expressão, olhe. Há muitas coisas que se identificam por pequenas palavras, mas tem um grande significado, né? Em todos os sentidos. Olhe não é apenas você olhar uma placa, o motorista está dirigindo e ele está de olho nas placas, né?
Tem as urbanas e as de rodovias. Se ele não olhar, ele não vai conseguir chegar até o fim da viagem, porque tem placas de advertência que está mostrando que há uma curva acentuada à direita ou à esquerda. Então, se ele olha e entende da placa, ele já sabe, ele já diminui a velocidade. E assim todas as placas, faixas, né? É uma advertência. Eu estava lembrando que o irmão Brana citou um exemplo que compara muito com isso aqui. Ele falou de uma situação semelhante. Ele disse que estava viajando e chegando, aproximando de uma cidade. Tinha uma placa grande assim na beira da rodovia, escrito fome. Fome. Eu perguntei para os meninos, eu não sei se eles já ouviram falar do assunto, mas eles acertaram, né? Porque a palavra inspira o assunto. Fome. Quando você lê essa palavra, o que você tem uma noção? De que está aproximando de um restaurante, né? Um restaurante ali, à beira da rodovia, ou que seja na cidade. Então, a placa está dizendo que à frente tem um restaurante. Então, está fome. Aí andava mais um pouquinho, restaurante a 1 quilômetro. Então, o motorista que estava precisando de comer, ele já ficava sabendo que ali estava chegando um restaurante. Fome. E o que nós estamos estudando aqui, o irmão Brana, ele tinha uma facilidade, dentro da sua simplicidade, de diversificar o assunto, que dá para a gente fazer muitos sermões de uma mensagem só. Ele não era bitolado em um tema. Os pregadores teólogos, eles pregam sermões mais ensaiados, mais treinados. Eles ensaiam seus sermões. E aí eles têm que seguir a linha. São obrigados, né, por uma ética teológica, eles são obrigados a seguir a linha do assunto. O irmão Brana, o profeta desta era, porque Deus nos enviou para nós, nesta era, um profeta que todos devem conhecer primeiro para depois tomar qualquer decisão, né? Estou falando com pessoas que ainda não conhecem sobre esse profeta. E ele teve essa facilidade de abrir o leque, né, das Escrituras, da Bíblia, para trazer esses ensinamentos. Então, olhe, aí você já sabe o que é olhar. O que você vai olhar? Nós paramos aqui no parágrafo 37, domingo passado, e seguimos com poucos parágrafos, porque nós entramos num assunto de ensinamento antes, e aí terminamos a escola dominical com uns 2 ou 3 parágrafos apenas. É essa outra vantagem que a mensagem nos oferece, de nós podermos, de uma expressão, tirar um sermão.
Estava ouvindo o rádio agora, o pastor Joaquim Gonçalves dizendo: a vara era torta, mas ela abriu o mar. A vara era torta, mas ela abriu o mar. Então, o que mais nos importa é o resultado. Às vezes, uma pessoa, ele é simples, ele é humilde, ele é quase analfabeto, mas ele está realizando, né? Fazendo. Às vezes, até há pastores que são acusados por acusadores, mas o importante é que realizou, né? Realizou. Nós tivemos tantos na política como administradores. Mombrana cita lá nos Estados Unidos Orson Alves, Eisenhower, aquele primeiro que a mãe dele ensinou ele, Abraham Lincoln, que foi um grande exemplo, né? Além de um cristão, ele lutou pela pátria, lutou pelo o país que se tornou a maior potência do mundo. E começou de um homem que até os 18 anos nunca tinha lido outra coisa a não ser a Bíblia. Porque a mãe dele é quem ensinava a ele ler a Bíblia. Até os 18 anos. Foi alfabetizado com a Bíblia. E aqui no Brasil nós tivemos também alguns, a exemplo do presidente que fez Brasília. Ele é como uma moda que tem: eu quero ver outro Juscelino para fazer uma Brasília. Então, são pessoas que deixaram exemplos, né? Não são todos, mas tem aqueles que deixaram. E na vida espiritual, a mesma coisa. Você encontra uma irmã que às vezes já está cansada, já avançada na idade, mas tem uma força, tem um exemplo, tem uma vida vivida como cristã. E ela chega ao fim da vida deixando um exemplo que não tem como ser apagado mais, né? Como o exemplo da irmã Divina, Valdivina. Ela pode ser esquecida, porque o morto, ele é esquecido mesmo. Tem um trabalho do pastor Walter Gonçalves. Ele disse que o morto ele é esquecido em 3 dias. O primeiro dia, muito choro, velório. Depois, no segundo dia, já começa a acalmar. No terceiro dia, já esquecem. É uma força de expressão, né? Porque tem aqueles que nunca serão esquecidos. Mas, de um modo geral, são 3 dias para esquecer o morto. Aí já volta para casa, já vão fazer as coisas. Se tem herança, já vai começar a briga pela herança. E isso acontece. Nós temos essa facilidade, né? Porque sentimos, todo mundo sente a falta. Nós estávamos observando lá no sítio, onde matamos um boi, aí vieram os outros e fizeram um velório, noite inteirinha, lá onde o boi morreu.
Era a coisa mais engraçada, né? O Pedro mais a Magaliano dentro de uma barraca lá perto, e os bois parece que ia passar em cima deles. Aí eles não dormiram também não, eram os bois de lá urrando e eles de cá conversando. Ficou engraçado, né? Como que eles fazem? Eles chegam e ajoelham assim em cima do sangue lá. Eles ajoelham e a água derrama dos olhos deles assim. E eles ficam urrando, abre a boca assim, aquele urrado de choro, né? Aí você, se brincar, até você chora ao ver eles fazerem aquilo. Mas depois dos 3 dias aí eles já não lembram mais daquele companheiro, né? Ou se lembram, não demora muito para esquecer. Então nós vamos continuar a mensagem. Olhe. É por isso que eu digo, se você parar para comentar, não prossegue. Mas aqui é a escola dominical. Escola, né? Nós estamos em escola. Você começa lá da vida de criança, depois adolescência, depois a maturidade. Mas o ser humano, ele vive de etapas, né? De etapas. Criança, adolescente, alcança a idade da maturidade, mas ele sempre tem que estar olhando. Porque se você não olhar, o que vai acontecer? Você vai numa estrada aí a pé, custa passar uma árvore, né? Você vê uma árvore lá na frente e anda, custa deixar aquela árvore para trás. Mas você vai a 120 num carro, as árvores parecem que fazem zup, né? Elas vão passando muito rápido por causa da velocidade. Então você deve olhar, começando de criança, você deve olhar as coisas espirituais e as coisas naturais, coisas físicas, né? Então você começa a olhar para a palavra, para a Bíblia, a exemplo de Abraham Lincoln, e nós temos tantos exemplos de cristianismo na fé, né? De amigos, de irmãos. Então você olha em direção à Bíblia, em direção à vida do pai, em direção à vida da mãe, da família, do ministro. Você está olhando, porque você mesmo não passou por esse caminho ainda. Mas você vai passar. Então você deve olhar quem está passando ou já passou. Olhar onde ele se deu bem, onde ele se deu mal, para que você faça o que se dá bem e evite o que se dá mal. É melhor crer do que experimentar. Tem muitas situações que você evitaria se você tomasse como exemplo a vida de quem passou. Evitaria muitas coisas, né? Então, olha, nós estamos na hora mais de uma expectativa temerosa, não é? É o cumprimento da Bíblia em relação à situação do mundo hoje. E isso está se cumprindo em relação a nações, em relação a famílias, em relação a igrejas. Igrejas. Você deve começar a olhar essas coisas até chegar
na igreja, chegar na família, chegar na sua própria vida. Tem momento que você precisa se individualizar, isolar e ficar olhando a si mesmo. Quem que eu sou, o que eu sou, o que eu tenho feito, o que resta para mim de tempo, para mim consertar, mudar, porque chegará o momento que nós vamos ter que ter um acerto de contas. Um acerto de contas. Ninguém vai passar livre disto. Todos nós teremos um acerto de contas. Por isso é que nós precisamos de levar tudo pronto, não é? Arrumado. Bem, é assim que às vezes perdemos o foco. Deixa eu voltar só aqui no 51 para entendermos melhor sobre esse foco. Meu filho Billy, outro dia, me deu uma câmera e ele me mostrou um objeto. Ele disse: papai, tire uma foto daquilo. A câmera, ela tem o zoom, né? O zoom para puxar, para levar. Então, é que o irmão Branham está se referindo, que o filho deu para ele e estava ensinando ele a tirar as fotos. Bem, era uma Petri de 35 milímetros. E peguei a pequena câmera e olhei para o objeto. Havia cerca de 3 daqueles objetos parados ali. Nós temos uma mensagem que eu preguei aqui faz alguns anos. Eu estava lembrando dela sobre a visão desfocada. Mombrana falando sobre Abraão, que tinha sua visão focada. Mas o Ló era desfocada. Abraão disse: meu Senhor. E Ló disse: meus senhores. Porque Senhor para um judeu, um hebreu, né, que é o caso de Abraão, é Deus. É Deus. Então Abraão viu Deus como uma única pessoa. E Ló viu como 2. E há muitos que vê Deus como 3 pessoas. Isso é uma visão desfocada. Desfocada em relação à Bíblia. Porque Deus não é 3 pessoas, são 3 manifestações, né? 3 ofícios. São 3 ofícios: Pai sobre todos, Filho, que é Jesus, nasceu de Maria, e o Espírito Santo, que está em todos. O Espírito Santo não poderia ser uma pessoa, porque ele não entraria em ninguém. Por mais que você ama a sua esposa, você não tem como entrar dentro dela. O que ela ama em você, não tem como ela entrar dentro de você. Há um sentimento, né? Sentimento sim, mas o físico não tem como. Agora, o Espírito Santo, como pessoa, ele seria uma pessoa distinta, formando. Pessoa distinta é um corpo humano. Ele tem o corpo físico, ele tem o espírito e ele tem a alma. Forma o corpo, né? Então, esse olhar de Ló era desfocado. Mombrana diz que o binóculo de Abraão, ele estava vendo a realidade. Agora, aqui a máquina do rapaz deu para o irmão Branham tirar a foto. Ele olhou, viu
3 pessoas, uma pessoa só virou 3. Uma pessoa só virou 3, por causa do desfoco, né? De estar desfocado. E tentamos realizar algo melhor. Havia cerca de 3 daqueles objetos parados ali, um cacto sagaro, deve ser o nome de uma planta lá, né, que ele estava tirando a foto. E eu podia ver um talo, 2 talos, 3 talos, 3 galhos, né? Um galho, 2 galhos, 3 galhos, porque a máquina estava projetando, ela criava aquela sombra lá e formava aquela variedade de galhos. Abaixei de novo, olhei, só tinha um talo. Aí ele já consertou o foco dela, né? Aí ele olhou de novo, aí só tinha um. Coloquei de volta, parecia que eram 3 talos. A coisa complicando para ele. Bem, é assim que às vezes perdemos o foco. Olha só, irmão, isso aqui é muito tremendo, hein? Você perdeu o foco, fica uma pessoa desorientada. Pessoa que perde o foco, ele acaba não sabendo como agir na vida. Ele não tem objetivo. Ele chega no fim da vida com 90 anos e, como hoje mesmo estávamos comentando de um parente, ele não sabe o que ele é na vida, né? A pessoa chega a um ponto que ele não realizou nada. Ele não tem uma casa para morar, ele não tem uma família, não tem uma esposa, não tem filhos que considerem, que dê a ele atenção. Ele acaba sendo uma pessoa desprezível e desprezada. Por quê? Porque ele levou a vida desse jeito. Ele nunca focou, ele nunca trabalhou para chegar ao fim da vida uma pessoa realizada. Quem é realizado não é quem é rico, não, irmãos. Realizado naquilo que você desejou ser, naquilo que você quis ser. Então você conseguiu realizar. Agora, há muitos chorando leite derramado. Vida que passou. Ele diz assim: cavalo arriado só passa uma vez. É uma expressão que isso tudo vem da antiguidade, né? A pessoa andava, todo mundo andava quase que era só a cavalo. E aí ia passando lá um senhor puxando o cavalo. O cavalo estava arriado. Era só subir e ir embora, né? Mas a pessoa não aproveitou a oportunidade. Não, espera aí, eu vou tomar banho, ainda vou pentear o cabelo, ainda vou arrumar aqui, eu vou ali tratar dos porcos, vou ali cuidar da vaca ali e tal. Aí quando ele volta ali, o vizinho já foi embora. Aí ele tem que ir a pé, né? A cidade está 10 quilômetros, ele tem que ir os 10 quilômetros a pé. Porque não aproveitou o cavalo arriado. Então, é a oportunidade da vida. Você tem que saber aproveitar, porque, afinal de contas, irmãos, nós não somos materialistas. É uma expressão que está dentro da Bíblia, aqui, quando Paulo fala sobre aqueles que são avarentos, né? São avarentos, ele chegou a dizer que eles não vão entrar nem nos céus, o avarento. Se tem um pecado que gera a morte, é a avareza. Não é a avareza, você ficar pensando somente na riqueza, no dinheiro, e deixar de viver a vida, é um extremo, talvez pior do que outros. Pessoas chegaram ao fim da vida sem ter aproveitado nada,
porque ele achava que não podia gastar, né? Ao passo de que outros são gastadores, né? São pródigos. Você sabe que o pródigo é aquele que gasta à toa, sem necessidade. Agora inventaram esses nomes modernos, né? Você vai fazer compra a coisa necessária e supérfluo. Eu não compro nada supérfluo para minha casa. Então, são coisas que não têm necessidade, né? O supérfluo é aquilo que você não precisa, mas compra, gasta, né? Então, já é outro prosseguimento errado. Então, nós temos que saber equilibrar. É a coisa mais importante que tem, é saber equilibrar. O irmão Nathaniel Johnson, um evangelista lá dos Estados Unidos, ele pregando em Goiânia, ele falou sobre o artista, que eu não lembro bem o nome, que passava de um prédio para o outro em uma corda bamba. Aquela corda ali pendurada, amarrada, e ele passava. E aquilo ficou tão famoso que multidão reuniam para ver ele passar de um prédio para o outro, numa altura aí de 100 metros, em cima daquela corda, pisando ali, atravessando. E ele passou muitas vezes e estava equilibrando, né? Se não equilibrasse, não passaria. Mas depois que ele passou muitas vezes, ele perguntou à multidão: quantos acreditam que eu consigo passar nessa corda? Aí todo mundo, né, levantou a mão, aplaudiu. Ele falou: bom, já que vocês creem, acreditam, eu quero saber quem é que vai passar agora comigo. Aí que está, né? Aí que está. Quem é que vai passar comigo? Aí um corajoso lá levantou a mão e aplaudiram e ele foi. Chegou lá na plataforma, lá em cima, ele foi preparado pelo artista. Olha, você vai subir nos meus ombros, sentar aqui, colocar as pernas para frente e vai ficar tranquilo, não se preocupa. Nós vamos sair do outro lado. Você já pensou na medalha, no aplauso que você vai ter quando chegarmos do outro lado? Aí preparou bem o espírito daquele cidadão. Quando ele levou o pé na corda para dar o primeiro passo, o cidadão grudou na cabeça dele e ajuntou as pernas nele com força mesmo, né? Que aí ele ficou com medo. Aí ele disse: não, rapaz, calma aí, quem vai passar sou eu, não é você. Calma, relaxa, erga as mãos, solta a minha cabeça e tal. Aí ele relaxou, aí ele passou com ele nas costas. Então você sabe que Deus faz, confia nele. É Ele que vai fazer por você. Ora, irmãos, eu aprendi isto e vocês também sabem. A oração, ela tem até aonde você deve ir. Se você está orando por um caso, você deve orar até se satisfazer naquele caso. Orar, entregar a Deus, mas depois que você orar, aí você descansa e esquece aquilo. Vocês vão ver como Deus entra em cena. Deus entra em cena porque você confiou nele. Então, essa é a vantagem de estar focado, não é? Eu não sei se eu estou usando essa palavra certa. O focalizado. Deixa o Espírito Santo tirar nossas ideias de nós mesmos, da teologia da nossa igreja, e deixa o telêmetro entrar e nos conectar.
Esse telêmetro é o aparelho que você vai usar para focalizar, para ver. Deixa ele entrar e nos conectar, porque você vai conectar com a mensagem, com a Bíblia, com Deus. Você não verá 3 ou 4 imagens lá na frente, confusão. Você verá um objeto de Deus, entendem? Você verá um objeto. Agora, isso aí você já está aplicando, tem certeza que o ser humano ele tem a mente fértil, né? Então ele já começa a pensar. Bom, eu pensava em casar. Eu escolhia a irmã fulana de tal, e ela agora é a única mulher até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. A mulher vai falar a mesma coisa, eu escolhi ele. Ele não era calvo, ele não tinha cabelo branco, ele não tinha barriga tão grande, ele não tinha isso, mas hoje ele é calvo, cabelo branco, barriguinha de pote e essa coisa, mas foi a minha escolha. Então você está focalizado, porque se você desfocalizar, aí você não vai saber suportar e amar aquela pessoa até o fim da vida, né? Até que a morte os separe. Quando pela mesma câmera um homem pode ver alguma coisa, mas sua própria inteligência lhes diz que há apenas um talo ali, e não 3 talos. Pela própria inteligência, você sabe que você está fotografando lá, aparece aquela confusão, mas você sabe que é tudo confusão, né? Mas é assim que o Espírito Santo faz. Se apenas permitirmos que ele faça o que quer, isso tomará a própria palavra e a colocará em foco. Bíblia em foco. O que é foco? É o que você está vendo. A Bíblia, ela não fica... As perguntas das pessoas mostram que elas não têm revelação, não têm segurança. São perguntas assim, a propósito, né? Quem foi a mulher de Caim? Aí você fala, eu não estava lá, né? Não vivia nesse tempo. Isso é dentro da razoabilidade, né, das pessoas. Aí o outro fala assim, porque não tinha mulher, era só o Abel e Caim, o Caim morreu. E aí como é que ele casou? Ele mudou para uma outra terra, foi embora lá para Confresa, aí chegou lá, casou, e como é que foi? Como que ele conseguiu essa mulher lá? Lá não tinha ninguém? Então isso é visão desfocada. Porque se nós voltarmos para a Bíblia, aí nós vamos ter a necessidade de quem? De quem que nós temos a necessidade? De um profeta. Porque o profeta, ele mostra para nós estas coisas como o irmão Brana, o profeta desta era, mostrou. Porque a mulher não era citada no Velho Testamento, porque ela estava no homem, ela é um subproduto do homem. Então, quando se fala homem, também fala da mulher, né? Então, as filhas de Eva não foi só os dois, foi o Abel, o Caim, o Abel. O Caim matou Abel, Deus levantou outro. Quer dizer,
A própria Eva teve o outro filho, que foi Sete. O nome dele não é Sete filhos, o nome dele é Sete. Então, o Sete ficou em lugar do Abel. É a semente do justo, não é? Ficou em lugar de Abel. Mas ela teve várias filhas mulheres. Várias filhas mulheres. Agora, não quer dizer que Caim saiu de casa, pegou lá uma das irmãs, porque o irmão Branco disse que ele casou, foi com uma das irmãs, ele não tinha outra mulher na terra, a não ser as irmãs. Ele pegou aquela mulher e foi embora. Não quer dizer que ele casou lá, ou casou aqui, ou casou no meio da estrada, mas é o sentido da união conjugal dos dois. Então lá é que ele começou a sua família, com a própria irmã. Então quem foi a mulher de Caim? A própria irmã. Isso aí é o que o profeta ensina, né, para nós, e é a lógica, é ensinamento que ele encaixa até com a lógica, né? Então deixa eu voltar aqui. Deixa o Espírito Santo tirar nossas ideias de nós mesmos e da teologia da nossa igreja. E deixa o telêmetro entrar e nos conectar. Você não verá 3 ou 4, você verá um objeto de Deus, entendem? Quando pela mesma câmera um homem pode ver algumas coisas, mas sua própria inteligência lhe diz o que há apenas um talo ali. Mas é assim que o Espírito Santo faz. Se apenas permitirmos que ele faça o que quer, deixar ele à vontade, ele que vai passar nós na corda, não é? Isso tomará a própria palavra e a colocará em foco, porque o Espírito Santo não trabalha fora da Bíblia. Não, ele só trabalha de acordo com a Bíblia Sagrada. Toda doutrina que vem fora da Bíblia Sagrada é falsa, se não enquadra com a Bíblia. Onde percebemos o que estamos olhando então? E então você descobrirá, talvez, que as pessoas estão tentando te mostrar algo. Não seja tão errado. Afinal, você vê se você apenas deixar o telêmetro atuar, a própria palavra, porque esse aparelho é a Bíblia. É a própria palavra, telêmetro. É a própria palavra. Começar a mostrar a palavra em manifestação. Amém. Fará isso se você apenas permitir. Nós temos que abrir o coração, irmãos. Porque quando você abre o coração, aí você permitiu. Nós temos comentado sobre aquele eunuco que estava lendo a Bíblia. Quando se fala nessas coisas, você já tem uma ideia, né? O povo ali passando, parece que numa balsa, não sei aonde, na beira do rio. E o eunuco lá no carro dele, ele era eunuco de uma rainha. Ele era um homem de nível alto. Ele era o tesoureiro da rainha, cuidava da economia da rainha. E ele estava lá sentado lendo a Bíblia, porque a Bíblia até então, ela era o Velho Testamento, né? O Novo Testamento estava começando a ser escrito pelos os escribas, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas até então era os livros de Moisés. E ele estava lendo ali,
Filipe, como um bom evangelista que foi, aproximou dele, porque o evangelista, ele aproveita a oportunidade. Ele é, num bom sentido, um oportunista. Ele aproveita a oportunidade. Como o pastor Joaquim Gonçalves disse para o pastor Heleno, não sei se eu entendi, por que ele não entrou lá no escritório? Como? O pastor Gideão contou a história lá no Recanto. O pastor Gideão, né? Ele foi com o pastor Joaquim no dentista. Aí o pastor Joaquim entrou lá no consultório, está lá arrumando o dente, e o Gideão não quis entrar, porque era uma questão de ética, não é? A pessoa está sendo atendida lá. Aí quando o pastor Joaquim saiu, falou, mas por que você não entrou? Ele disse, não, o senhor está sendo atendido, eu não poderia entrar. Ele falou assim, pastor é curioso, hein? Quer dizer, você deveria ter entrado e olhado. Porque o pastor é curioso. Eu não sei até onde vai essa curiosidade, né? Porque dependendo da curiosidade, ela passa a ser malícia. Mas a pessoa tem interesse. Tem mensagem que o Mombrana disse que o pastor é desconfiado. Ele é uma pessoa desconfiada, ele é uma pessoa que ele está sempre de olho nas coisas, observando as coisas. Isso é uma questão de ofício, né? Agora, mas você tem que usar o telêmetro para obter se ele focalizar uma vez, o fará novamente. Ele está ajustado, ele está prontinho, arrumadinho. Aí sim, você vai olhar e pode puxar o zoom, aumentar o zoom. Né? Nós temos aí a mira usado na arma. Você coloca ali na 22, né? E olha, lá na frente está o animal. Aí você pode puxar o zoom e ela vai trazer o animal pertinho de você. Aí você atira com mais facilidade, né? É claro que a munição vai lá onde está o animal, mas o zoom puxou ele para perto de você. Ficou fácil de você acertar o alvo. E eu amo atirar e os alvos. Olha aí só, irmão Brana. E aqui, não há muito tempo, eu estava caçando esquilos em Kentucky. Havia e tinha um pequeno rifle modelo 75. Parece, espero que não pareça, um sacrilégio para você dizer isso em um sermão. Contar de uma experiência de caçada, né? Mas eu vou lhes dizer, estou tentando argumentar aqui, tentando ajudar vocês a entenderem o assunto de olhar. Olhar. E este pequeno rifle eu treinei. E eu lidei e brinquei com armas desde criança. Agora, nós não permitimos e nem aconselhamos também a vocês, que são crianças de outros pais, a brincar com armas. Porque a arma ela é perigosa até para adulto. Tem pessoa que não pode, mesmo sendo idoso, ele não pode mexer com arma. Porque, de todos modos, ela é perigosa, né? Mas isso é uma oportunidade que surge. O irmão Brana, ele teve uma oportunidade na vida e Deus tinha um propósito com aquilo. Dele começar a caçar ainda uma criança. Ele era ainda garotinho, ele já ia para o mato, matava coelhos,
fazia armadilhas, pegava os coelhos, vendiam e ajudava a comprar alimentos para casa, caçando coelhos. Então, desde criança ele começou, e ele foi até aos seus últimos dias de vida, e muitos sinais acompanharam as caçadas do irmão Branham. Quase tudo de sobrenatural que aconteceu na vida desse profeta, desta era, vieram através de caçadas. Vocês se lembram quando ele foi, o anjo disse para ele mudar para o oeste. Ele morava no leste, que era Kentucky, né? Em Jeffersonville, em Kentucky. Aí ele mudou para o oeste. Ele foi para o Arizona, Tucson. E lá ele estava no mato caçando porco. Ele correu atrás dos porcos e matou os dele. Aí tinha um irmão lá que não tinha conseguido, ele foi dar uns ataios nos porcos lá para o irmão conseguir matar os dele, né? Porque lá nos Estados Unidos é permitido a caça dentro de uma ordem, né? A pessoa mata tantos bichos por mês, por temporada. Então era permitido, não sei se é até hoje. Mas eles, quando ele estava lá correndo atrás daqueles porcos, ele parou para tirar um carrapicho da perna. Aquele carrapicho que incomoda, né? Ele entra no tecido e fere a pele e machuca. E ele parou para tirar aquele carrapicho. Quando ele abaixou para tirar, houve um estrondo. Aquele estrondo jogou pedras grandes para cima. Foi muito forte. E lá em cima apareceu uma nuvem. Vocês conhecem a história? Aqui nós temos a foto dela, né? Apareceu essa nuvem em forma de 7 anjos. Ela estava numa altura que a umidade não alcança para formar nuvens. Essa nuvem ela foi examinada por várias autoridades de vários países, inclusive pelo FBI dos Estados Unidos. E chegaram a uma conclusão que não foi uma coisa arranjada. Quer dizer, era uma realidade, essa nuvem. Essa nuvem foi quem autorizou o profeta a voltar para Jeffersonville para pregar os 7 selos. A mensagem, qual é a atração sobre a montanha? A atração sobre a montanha não foi a nuvem, como muitos pregam o ismo sobre a nuvem. A atração sobre a montanha foi a ordem de Deus para o profeta revelar os selos. Revelar os selos. Se você quiser uma comparação bíblica, é Jesus descendo para Jerusalém montado no jumentinho. O profeta disse que o jumentinho deixou Jesus lá em Jerusalém e voltou com a mãe dele, lá para a fazenda da onde ele foi levado. Aí na estrada ele falava assim: mamãe, mas acabou aquele povão, aqueles glória a Deus, aqueles aleluia, acabou tudo. Eles jogavam, as pessoas tiravam o paletó, jogavam assim para o jumentinho passar em cima, tirava as blusas, jogava tudo na frente, fazendo tapete para o jumentinho. Aí ele voltando, sem ver mais nada, não tinha folha de palmeira, não tinha nada. Ele disse: mamãe, o que aconteceu? Que acabou tudo, todo aquele privilégio que eu estava conduzindo. Ela disse: não, meu filho, aquilo ali não era você, não. Você era um jumentinho, você é o mesmo jumentinho. Aquilo lá era o homem que estava sobre você. Ele é que estava produzindo toda aquela alegria. Então, qual era a atração? Era o jumentinho? Não, era Jesus. O jumentinho apenas serviu para conduzi-lo. Então, a nuvem, ela serviu para
dizer ao profeta: volte para Jeffersonville e pregue os selos. Aí ele voltou para Jeffersonville e lá ele pregou os selos do 1º até o 7º selo. Então essa é a atração sobre a montanha. E eu lhe dei... Deixa eu voltar aqui, porque às vezes eu paro e me perco um pouco. Assim, ele está falando sobre atirar ao alvo. E aqui não há muito tempo eu estava caçando esquilos em Kentucky. Aqui no Brasil não tem esquilos, mas ele é bem parecido com o coati, né? Um pouquinho menor. Ele é bem pequenininho, ele dá talvez menos de 1 quilo. Eu tinha um pequeno rifle modelo 75, espero que não pareça um sacrilégio para você dizer isso em um sermão, mas eu vou lhes dizer, estou tentando argumentar aqui, e este pequeno rifle eu o treinei, e eu lidei e brinquei com armas desde criança, e eu as amo. É uma coisa que a gente não tem como explicar isso. Mas quando a pessoa gosta de arma, às vezes ele investe muito dinheiro comprando armas, fazendo coleções, né? E arma que ele nunca vai pegar nela para dar um tiro, mas está lá dentro do quarto de coleções dele, tudo bem estampado, e ele vai lá e limpa aquilo, e zela aquilo, mostra para os amigos. É um gosto. É um gosto. Não quer dizer que a pessoa é um assassino, não. Ele usa aquilo porque ele gosta daquilo. Tem outros que têm pavor, né? Tem pavor. Eu estava lá no sítio e mandei o Joercino dar um tiro lá. E ele estava com tanto pavor que ele tremeu todinho. Mas tremeu mesmo. Quando ele pegou na arma, ele deu o tiro todo errado, né? Um 22zinho. Deu o tiro todo errado, quase machucou. Eu falei, não. E ele disse, eu nunca mexi com isso, eu nunca peguei nisso. Foi um homem criado no mato, com quase 70 anos, nunca ter dado um tiro. É muito estranho, não é? Para mim é o melhor esporte. Eu gosto tanto quanto o irmão Brana gostava. Só não pratico, né? Porque aqui nós não temos essa liberdade. Até o tiro, como que chama? O tiro ao alvo? Não, é aquele que as pessoas vão lá no clube para atirar, né? Até isso aí diz que eles vão tirar é o esporte, né? Do tiro, vai tirar. Bom, quem tem poder manda. E eu lidei e brinquei com armas desde criança. E eu tinha este pequeno modelo 75, até podes, toda vez, acertar o olho de um esquilo a 50 metros de distância. Olha, irmãos, o olho de um esquilo é mais ou menos do tamanho desse fundo, desse lápis aqui, ó. É mais ou menos o tamanho do fundo desse lápis. E ele acertava a 50 metros dentro do olho. Ele ganhou muitos prêmios em disputa de tiro ao alvo. Ele passava horas e horas fazendo aquilo. Era o esporte que ele gostava, tiro ao alvo. Então ele atirava e pegava dentro do olho do esquilo, a 50 metros. E eu tenho um papel assinado que diz: acertou 9 balas no mesmo buraco. Esse era atirador, hein? Tirando assim, ó, acertando tudo no mesmo buraco. 9. E ele tinha o papel, o documento disso aí. Aproximadamente 45 metros que ele atirou e acertou 9 no mesmo buraco. Gente, 45 metros vai dar como daqui do outro lado da rua, não é?
lá no muro do vizinho de lá, ou mais. E é um dia chuvoso e com ventania, e eu consegui que fosse assinado e reconhecido. E isso foi o Senhor me ajudando. Olha só, você pensa assim, o vento não atrapalha acertar no alvo, mas atrapalha. Se estiver ventando, na hora que a pessoa vai dar o tiro, pode dar uma diferença. Agora, ele tomava aquilo como de Deus, irmãos. Por que ele fazia aquilo? Era no sentido espiritual, porque você acerta o alvo quando você acerta a viver a palavra, a Bíblia, como ela está escrita. Em tudo, você vive a Bíblia. Então, ali você está acertando o alvo. E ele tomou essas coisas, olha só, momentos difíceis, não é? Chuvoso, com ventania, e ele ganhou essa competição lá. E isto foi o Senhor me ajudando. É claro, a fazer isso é incomum, não é normal. Não é porque ele era bom, né? Porque ele era melhor do que os outros. Tinha uma coisa sobrenatural nisso. E eu comecei a atirar no esquilo. Eu percebi que eu acertei em outro lugar além do olho. E fiquei nervoso. Acertou aqui na cabeça, mas não foi no olho. Ele já ficou chateado, né, com aquilo. Eu fiquei nervoso. Tentei de novo num alvo de papel e não acertei o alvo. Atingia na margem de 1/4 de polegada ou meia polegada, algo assim, a 50 jardas. Mas eu sabia que seria melhor do que isso. Fiz tudo com a arma que sabia e nada parecia consertar. Ele continuou errando os tiros agora. Com aquela experiência tão grande, né, irmãos? Agora erra. Isso mostra o que é o ser humano, não é? Então ele fez tudo com a arma. Então eu embrulhei na caixa e enviei de volta para a companhia Winchester para análise, para um ajuste do cano. E eles me escreveram uma carta bem gentil. Eu a tenho em casa. E dizia, Reverendo Brana, dizia, esse rifle tem precisão de 1 polegada a 25 jardas, aproximadamente 23 metros. Aquele aparelho tinha precisão para essa distância. Disse, é apenas um modelo 75. Disse, não é uma arma para alvos. Ela era fraca para tiro ao alvo, né? Não era uma arma para alvos. E só para tiros aleatórios. Aqueles tiros que você dá em tudo quanto é coisa, né? Não pode atirar nos passarinhos, atirar nos gatos, nem nada, né? Nas coisas, mas aleatório. Olha lá uma mancha no pau, vou lá, tá. Vê uma outra mancha lá, tá. É aleatório. E agora aqui está o que eu acho. Minha esposa disse, agora olhe, Biri. Ela disse, se aquela empresa, ou a empresa, que fez o rifle disser apenas isso, e não vai fazer nada melhor do que isso, então quem é você para dizer aquilo?
Quer dizer, a empresa não iria mudar nada, ele estava errando por uma permissão de Deus. Por uma permissão de Deus, ele começou a errar os tiros. Não era defeito da arma, não era, e nem a empresa ia se importar, porque a empresa tinha consciência da arma que ela fabricou, né? E eu disse, querida, é o seguinte, eu não me importo com o que a empresa diz, eu já vi isso acontecer e sei que vai acontecer. E eu me assentei ali quando os outros irmãos estavam atirando nos esquilos, em qualquer lugar que eles quisessem atingi-lo, tudo bem, no centro, nas costas ou em qualquer lugar. Sentei-me debaixo de uma árvore e estava chorando. Chorando porque ele não acertava como ele gostaria, né? E eu disse, Deus, estou tão nervoso, eu não consigo me controlar, porque tu me fizeste um sujeito nervoso assim. Olha só, irmãos, às vezes nós sofremos com o nosso comportamento, né? Ficamos tão nervosos. Mas o irmão Branda, ele tinha esse problema de saúde. Ele era nervoso demais. Mas só tem uma coisa, ele não deixava o nervo tomar frente de nada. Ele podia estar tremendo de nervo, que ele tinha amor divino para ajudar as pessoas. Vocês conhecem muito bem o que aconteceu com ele em vários setores, né? Vários momentos. Então ele não era controlado pelos nervos. Ele chorava, sentava lá no chão, dentro do mato, e chorava, parecendo uma criança. Porque ele ficava contrariado, ele queria acertar dentro do olho do esquilo e não acertava. Eu sei que estou de pé bem aqui, a Bíblia diante de mim, e uma voz tão clara quanto você ouviria a minha, disse, você foi feito assim para um propósito. Ele perguntou para Deus por que ele era tão nervoso. Aí Deus respondeu desse jeito, você foi feito assim para um propósito. Porque até você sabe que aquele fuzil vai acertar o alvo uma vez, porque se acertou uma vez, vai acertar de novo. É o mesmo rifle. E por que não está acertando? Assim eu vejo, entendem? Obedecendo a esta palavra, tomando este telêmetro e trazendo para um lugar até que eu possa ver a mesma coisa que aqueles apóstolos viram. Que visão foi a dos apóstolos, irmãos, em relação a tudo que nós temos que praticar na vida. Vocês sabem que Paulo, ele converteu 22 anos depois da morte de Cristo. E antes de Jesus morrer, ou ressurreto, ele entregou a chave do reino dos céus para Pedro. Pedro era o homem que tinha autoridade para abrir o reino de Deus para os pecadores. E Paulo, 22 anos depois, converteu, e Paulo não foi lá conversar com Pedro, fazer um congresso lá com eles, para saber o que ele iria fazer. Afinal, eu fui escolhido por Deus para substituir Judas, para ocupar o lugar de Judas. Mas e agora, o que eu vou fazer, irmão Pedro? Você tem a chave aí? Pedro poderia levantar aquela chavona, né? Está aqui, irmão Paulo.
Então o que eu vou fazer agora, a partir de agora? Não, Paulo não foi encontrar nenhum deles. Paulo foi para o deserto da Arábia. Deserto. Ele converteu lá no caminho de Damasco, aí ele foi para o deserto e recebeu tudo direto de Deus. Tudo que vocês encontram aqui nas cartas de Paulo, nos ensinamentos de Paulo, ele recebeu direto de Deus. Em relação à ceia, em relação ao batismo, em relação a casamento e divórcio, e essas doutrinas, tudo Paulo recebeu direto de Deus. Deus deu para Paulo. Ele era um profeta. Por isso é que eu creio que Paulo, ainda que você não encontre aí na Bíblia, que, escrito assim, Paulo era o profeta, você encontra dizendo, Paulo o apóstolo. Mas quem recebe direto de Deus a palavra é profeta, porque só há um profeta que a palavra de Deus vem. A palavra de Deus nunca veio a nenhum homem a não ser um profeta. Não veio a teólogos, não veio a estudantes, não veio a grandes reverendos, a sacerdotes, sumos sacerdotes, a Caifás, a Anás, a Nicodemos, o grande sábio de Israel. Não veio a eles. A palavra de Deus veio a quem? A João lá no deserto. A João lá dentro do rio, quando ele estava batizando, a palavra que é Jesus, Jesus é a palavra é Jesus. Quando você chama Jesus de palavra e palavra de Jesus, é a mesma coisa. Então a palavra veio e desceu lá no Jordão para ser batizado. E quando ele estava chegando, João olhou e disse aí, olha aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a palavra foi a João. Ela não foi aos sacerdotes, Anás, Caifás. Eles chamaram Jesus de Belzebu. Agora João, como profeta, viu nele o Cordeiro de Deus. Então nós temos os profetas para nos ensinar. E Paulo ensinou exatamente o que Pedro estava ensinando há 22 anos. E quando ele chegou, olha, lê a sua Bíblia em Atos 19. Ele chegou lá em Éfeso, uma cidade, de Éfeso, e encontrou lá muitos irmãos cantando na igreja e louvando ao Senhor. Aí ele chegou e disse, irmãos, eu sou Saulo de Tarso, me converti. E eles tinham medo dele, porque antes dele converter, ele matava os crentes, Tinha crente que corria de longe, saía quando sabia que Paulo estava chegando, eles iam embora. Mas aí ele chegou e perguntou para eles, vocês já receberam o Espírito Santo? Aí eles disseram assim, não, irmão, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Eles nem sabiam nada sobre o batismo com o Espírito Santo. Eles disseram, Aí Paulo fez uma pergunta batendo em ciminha da taxinha. Em ciminha, ele diz assim, em quem sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Olha, irmãos, era para Paulo ficar caladinho, Porque quem era João? Jesus disse que era o maior profeta nascido de mulher. Desconsiderar João agora? O batismo de João? Não, porque o batismo de João era até que Jesus viesse. Aí Paulo disse para eles, em que sois batizados então? No batismo de João. E ordenou a todos, aí é onde está o rebatismo, E ordenou a todos que fossem batizados em nome do Senhor. E Pedro já tinha ordenado lá em Atos 2, que aquelas 3.000 almas que converteram lá em Jerusalém fossem batizados em nome
do Senhor Jesus e recebessem o Espírito Santo. Olha só, Pedro pôs em ordem. Primeiro vocês batizam em nome de Jesus, depois recebe o Espírito Santo como nós. E aí Paulo usou a mesma chave. Vocês não têm o Espírito Santo? Não. Então, em que sois batizados? Se eles dissessem assim, nós fomos batizados por Pedro, em nome do Senhor Jesus Cristo, aí Paulo ia simplesmente dizer assim, então eu vou impor as mãos sobre vocês, e vocês vão receber o Espírito Santo, e tudo estará feito. Mas ele começou lá do lugar certo, começou do batismo. Olha como que usa o telêmetro, usa a lente da Bíblia. Então eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E assim eu vejo, entendem? Obedecendo a palavra, a esta palavra, tomando este telêmetro e trazendo para um lugar até que eu possa ver a mesma coisa que aqueles apóstolos viram. O mesmo evangelho que eles pregaram produzirá os mesmos resultados, porque produziu para eles, atingirá o alvo todas as vezes, não importa o que as igrejas digam ou o que as pessoas afirmam, eu sei que isso produzirá, porque é aí que eu quero olhar aquela palavra para ver que ela está exatamente no foco. Está no foco. Para ver a mesma visão que eles tiveram e fará o mesmo trabalho que fez por eles. Isso curará os enfermos. Ela ressuscitará os mortos. Ela impulsionará ou expulsará demônios. E vocês sabem que o câncer é um demônio? É um demônio no estado físico. Quando você ora por uma pessoa com câncer, você está expulsando o demônio dele. É um demônio no estado físico. E isso trará uma igreja gloriosa que está disposta a selar seu testemunho com seu próprio sangue, se for necessário fazer isso. Porque depende do que você está olhando. Depende. Nós estamos olhando o arrebatamento. Nós estamos olhando as bodas do Cordeiro. Nós estamos olhando o milênio. Oh, irmãos, quando nós descermos de lá na Nova Jerusalém, e ela descer aqui na terra, a noiva de Cristo vai reinar 1000 anos, que é o milênio. Então você está nessa expectativa, nessa esperança, de que você vai no rapto, vai para as bodas do Cordeiro, e depois viver o milênio, e após o milênio, entrar na eternidade com Deus. Isso é ver longe, não é? Ver longe demais, irmãos, para o ser humano, para a mente humana. Você ver o arrebatamento. Não uma coisa que será daqui 1000 anos, mas será, quem sabe, daqui a 10 minutos. Ver o arrebatamento, ver você naquela mesa, assentado em uma cadeira, tomando a ceia com Cristo, e Ele enxugando suas lágrimas, e dizendo, olha, tudo tem passado, tudo passou, esquece. Minha esposa, Jesus ficou lá, esquece ela não era eleita. Meus filhos, Jesus ficar lá, eles não eram eleitos, esquecem eles. Deus fará isto, Ele vai passar essa anestesia em nós, para nós ficarmos isolados destas coisas. Graças a Deus. Então isso é o olhe para o arrebatamento.
Graças a Deus. Nós vamos então parar aqui. Hoje já são 23. Graças a Deus. 23/7. Do 23 de novo. Deus abençoe os irmãos. Nós agradecemos a atenção de vocês e pedimos que Deus complete o que o profeta acabou de confirmar aqui, ó. Ele acabou de afirmar aqui que Deus dá a cura divina através dessa visão que nós temos. Então nós vamos despedir dos nossos irmãos aqui na internet, que nos acompanharam, irmão Valdivino, irmã Tauana, seus filhos, lá na Serra do Facão. Deus continue abençoando vocês. E a irmã Helena, aqui no Iporá, Deus abençoe a irmã Helena, Maneide. Maneide não está aqui, não. Deus abençoe os irmãos que ficaram, irmão Julimar, Bolivar, irmão Coraci, todos. Deus possa completar para eles a bênção que deu para nós aqui. E meu vizinho, Charles, é bom falar o nome da pessoa, não? Às vezes eu chamo as pessoas pelo apelido, mas é bom chamar pelo nome. Charles, o baiano. Deus te abençoe aí, você e sua família. Logo nós estaremos por aí. Irmão Servino, que também nos acompanhou, o irmão Jurandir, meu vizinho lá. Deus abençoe. A irmã Neuza, Deus abençoe você, irmã Neuza. Irmão José Maria, lá no sítio Recanto das Águias, em Surami, no Pará, a poucos quilômetros de Altamira. Deus continue te abençoando, meu irmão José. Você aprendeu muito sobre como usar a arma nesta noite, nessa manhã, não é? Eu acho que você já está assim meio desfocado. Não está conseguindo muito sucesso por aí, mas vai temando que dá certo. Deus abençoe você. Deus abençoe a irmã Priscila, que está também conosco, lá em Paris. Um abraço da igreja para a irmã Priscila, a Sara em Cachoeira. Nosso abraço também para a família. Que Deus continue abençoando vocês. À noite nós estaremos aqui, se Deus permitir. Que Deus vos leve em paz e abençoe. Despeça do seu irmão. Até a noite.